E aí, pessoal, tudo bem? Paguei a lousa, mas já enchi de novo, hein? Vamos trabalhar, vamos estudar. Olha só, estamos na última parte da aula, sistemas isolados e vamos lá. O que basicamente é um sistema isolado? Sistema isolado é que eu deixo o corpus isolado do meio externo. Então eu não vou permitir que certos corpos que foram colocados nessa caixa troquem energia com o meio externo. Essa caixa a gente chama de calorímetro, ok? Uma palavrinha grande, feia, estranha, mas é calorímetro. E essa caixa impede a troca de calor de quem está dentro desta caixa com quem está fora. No caso, né? Impede a troca de energia térmica, a troca de calor dos corpos A e B com o meio externo, esse ar aqui fora. Porém, ninguém garante que a própria caixa, que o próprio calorímetro não troque energia com os objetos aqui dentro. Por enquanto, vamos supor que essa caixa não participa dessa brincadeira. Ela serve apenas para isolar quem está dentro de quem está fora. Depois a gente repensa isso. Então, a priori, colocamos dois corpos, A e B, ok? Com o A, uma temperatura mais alta que a temperatura do B. Então, o corpo A está mais quente, nós diríamos, né? A temperatura do A é maior que a temperatura do B. Logo, o que deve acontecer? Lembra daquela história da temperatura? As moléculas do corpo do A estão mais agitadas que as moléculas do corpo B. Então, essa agitação, essa energia que o corpo A tem maior que o corpo B, essa energia será transferida para o corpo... a maior energia que o corpo A tem passará para o corpo B. Essa energia vai passando do A para o B. Energia passando, a gente tem um nome, né? Energia que passa do A para o B recebe o nome de calor. Então, o que está aqui representado é o calor, é a energia térmica passando de A para B. Veja, se o A vai transferir parte de sua energia para o B, ele deve resfriar, deve começar a baixar a sua temperatura. E o corpo B que está recebendo essa energia deve aumentar a temperatura. Quando é que isso deve parar? Quando essas temperaturas equilibrarem, quando houver um equilíbrio térmico entre os corpos. Quando a temperatura do A for igual ao do B, não terá mais fluxo de calor do A para o B. Pode sim o B estar irradiando calor para o A, mas isso estará sendo feito pelo A também. O A também estará irradiando calor para o B. E essa irradiação de calor do A para o B e do B para o A estará numa taxa parecida. Então eu não tenho mais um calor sendo passado do A para o B. Essa coisa fica meio equilibrada. Tudo bem? Vamos escrever duas coisinhas aqui, ó. Se o corpo A ele está perdendo calor para o corpo B, lembra aquela história de perder calor? Perder calor é negativo, né? Se o corpo A está perdendo o calor, a quantidade de calor que ele perdeu será um número negativo. Legal? O corpo B, bom, o corpo B ganha calor do corpo A. Então, se ele ganha calor, essa quantidade que ele ganhou será uma quantidade positiva, ok? Agora, essa caixa não isolava os corpos do meio externo? Se isolava, todo o calor que o A perdeu, o B recebeu. Não tem nenhum calor que escapuliu para fora, nenhum calorzinho que entrou, né? Nenhuma energia térmica passou para fora e nenhuma energia térmica de fora passou para dentro. Isso significa que, se eu pegar essa quantidade de calor que o A perdeu, ela será exatamente igual à quantidade de calor que o B ganhou. Então vai ser assim, ó. Quantidade de calor que o A perdeu vai ser igual à quantidade de calor que o B ganhou. Só que tem um detalhe, né? Esse QA é negativo, ok? Então esse QA aqui, ó, ele é negativo, ó. Beleza? Então é a quantidade de calor que o A perdeu igual à quantidade de calor que o B recebeu. Nada foi perdido, né? Nenhum calorzinho foi para fora, nenhuma energia térmica foi para fora. Se eu pegar esse QA, que está negativo, e mandar ele para o lado de cá, ele vai passar positivo, né? Ele vai somar o QB. Então eu poderia escrever assim, ó, QA mais QB, os dois positivos, igual a zero, ok? É essa equaçãozinha que a gente vai usar para resolver exercícios, né? A gente vai partir dessa equação. Agora, essa equação está colocando a seguinte condição, que o calorímetro, que a caixa, não participa da brincadeira, ok? Ela pode participar às vezes? Pode. Quando ela participar da brincadeira, estará escrito assim, considere que o calorímetro tem uma capacidade térmica de tanto, e ele vai dar a capacidade térmica. E quando o calorímetro não participar da brincadeira, quando a troca de calor ficar somente entre os corpos aqui dentro,
vai ser dito assim, ó, considere que a capacidade térmica do calorímetro é igual a zero. Ou considere que a capacidade térmica do calorímetro é desprezível. E aí você tira ele fora, ele é desprezível, cara, não dá bola para ele. Finge que ele só está isolando os corpos, não liga para o cara. Faz só QA mais QB igual a zero. Se ele participar, se por acaso ele for um calorímetro real, que participa da história, nós vamos escrever assim, ó, o Q do calorímetro será calculado por essa continha. A quantidade de calor que ele trocará com os corpos será a capacidade térmica dele, lembra do Czinho maiúsculo, do C maiúsculo, vezes a variação de temperatura que o calorímetro sofrer. Tudo bem? Nós vamos fazer um exercício disso, exatamente disso, para ficar bem claro, lá na aula de exercícios, tá ok? Então, ó, se ele participar da conta, eu vou ter que escrever assim, ó, QA mais QB mais o calor trocado pelo calorímetro, aí igual a zero. Ele participou, tem que colocar ele na conta. Legal? Vamos dar uma olhada numa outra coisa aqui. Isso vai ajudar a gente pra caramba, vocês não têm noção disso. Ó, os dois corpos estão... Vamos colocar o gráfico do que vai acontecer com a temperatura dos corpos aqui nesses eixos, ó. Temperatura e calor trocado. Legal? Ó, o corpo A não é o corpo que tem a maior temperatura? Vamos colocar ele aqui, ó. Aqui vai ser a temperatura inicial do A. Ó, o B não é o mais frio? Vamos colocar o B aqui, ó, a temperatura mais baixa. O que vai acontecer com esses corpos ao trocarem energia térmica? Eles vão chegar numa temperatura de equilíbrio. Então vamos estabelecer uma temperatura qualquer aqui, ó. Temperatura de equilíbrio, ok? O que vai acontecer com o corpo A ao longo dessa troca de calor? Esse aqui é o calor trocado por eles, ó. Trocado entre eles, ó. O A vai mudar de temperatura e o B também vai mudar de temperatura. Então posso colocar um gráfico assim, ok? E se o B mudar de estado físico no processo? E se o B fosse um cubinho de gelo? Se o B fosse um cubinho de gelo, então eu teria que colocar o B aqui embaixo. Primeiro muda de estado físico, depois muda de temperatura. Só que essa questão de ter um corpo que muda de estado físico é um pouco mais trabalhosa, um pouco mais crica. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar para resolver e entender esse processo no exercício que a gente vai selecionar e vai fazer na aula de exercício. Tudo bem? Para não ficar muito confuso aqui. Vamos guardar isso daqui com calma, vamos olhar para esse gráfico com atenção, vamos perceber que os dois chegarão a uma temperatura de equilíbrio e esse gráfico está mostrando que o processo para chegar na temperatura de equilíbrio foi um processo de troca de calor do tipo sensível, aquele que só muda a temperatura, não está mudando o estado físico. Como eu disse, vamos deixar o estado físico para depois, não vamos fazer isso agora não. Legal? Veja a aula de novo, reveja, volte um pouquinho se precisar e a gente vai se falando, a gente vai se encontrando aí nas aulas. Grande abraço, até mais.